Olá! Iremos apresentar sobre o sorgo, da disciplina de Manejo de Pragas e Doenças. O grupo é composto por Rafaela de Souza Silva, Alessandra Gomes de Lima e por mim, Carla Maria Fernandes da Silva, ministrada pela professora Maria Maiara Casucci. O sorgo. O sorgo, ele entre os grãos, ele é uma das espécies com maior eficiência, tanto assim do ponto de vista de produção como em velocidade de amadurecimento dos grãos. Então ele é uma cultura bem eficiente, com bons resultados e, digamos assim, entre aspas, um pouco precoce, por causa que ela é veloz no amadurecimento dos grãos, facilitando assim a vida do produtor. Ela possui também várias utilidades usadas como alimento humano e animal, e também serve tanto como matéria-prima para a produção de álcool anidro, bebidas, colas e tintas. Então, o sorgo ele é bem versátil. Ele, além de estar presente ali na alimentação humana e na alimentação animal, ele também está presente em alguns tipos de produto das indústrias, como as colas e tintas. Suas panículas elas são usadas para a produção de vassouras e também de artesanato. Além disso, pode-se fazer extração de açúcar com o sorgo e sua forragem tem inúmeras aplicações na nutrição de ruminantes. O sorgo, então, ele se mostra uma cultura, um grão muito versátil e bem, como podemos dizer, e bem utilizado, em várias áreas. Ele é uma planta C4 com altas taxas fotossintéticas e a grande maioria dos materiais genéticos de sorgo eles requerem temperaturas superiores a 21 graus para um bom crescimento e desenvolvimento. Então o sorgo ele se adapta mais, ele tem um melhor desenvolvimento em climas um pouco mais quentes, acima de 21 graus. Ele é o quinto cereal mais importante do mundo, ficando atrás apenas do trigo, arroz, milho e da cevada. Como foi dito anteriormente, ele se adapta melhor em climas quentes e falando aqui no Brasil, ele podemos observar no gráfico, onde tentamos encontrar um gráfico mais atualizado para estar mostrando, mas o que a gente conseguiu foi do ano de 2011, 2012 e 2013, aqui mostrando a produção no Brasil. E em primeiro lugar Goiás, Minas Gerais, depois vem o Mato Grosso, Bahia. O Rio Grande do Sul, ele é um clima mais ou menos, mas todo mundo sabe que as terras lá são muito boas e o pessoal ele também é bem empenhado na questão de lavoura. Aí depois vem o São Paulo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A origem do sorgo. Ele tem origem da África, e alguma parte da Ásia também. E ele, apesar de ser uma cultura muito antiga, o sorgo ele só foi ter o devido valorizamento no final do século passado. Foi aí que teve o maior desenvolvimento em muitas das regiões agrícolas no mundo. Antes o sorgo ele era um pouco desconhecido. Até hoje, poucas pessoas sabem realmente o que é um sorgo ou já ouviram falar. Elas têm mais em mente o que é, ainda mais falando na nutrição animal, elas têm mais em mente do que? Do milho e da soja, milho e soja. E se esquecem do sorgo. E no Brasil, falando já no nosso país, existe 4 tipos de sorgo que são bem cultivados. Um deles é o granífero, que é esse aqui na imagem, o forrageiro,
o sacarino e o vassoura. Esses são os 4 tipos mais cultivados no Brasil. Aqui é uma imagem mostrando, né, uma cultura ali, uma lavourinha de sorgo. Aqui há trabalhadores fazendo a colheita ali manual da planta, outros preparando, né, mulheres preparando as sementes. E nessa época eles era muito usado tanto na alimentação das pessoas, dos animais também, e para fazer artesanato. A ocorrência de pragas é um dos fatores de prejuízos na cultura do sorgo. Um aspecto primordial é identificar o tipo e a finalidade do cultivo de sorgo, ou seja, o cultivo destina-se à produção de grãos, forragem ou matéria-prima. Nesse aspecto, salienta-se que o porte da cultura apresenta grande variação de acordo com a aptidão. Dentro disso, o nível de dano para uma mesma espécie de inseto praga também pode variar. Pragas subterrâneas. Os insetos pragas que atacam a parte subterrânea são mais difíceis de serem observados. Por isso, os danos causados contribuem de várias maneiras na redução da produtividade. Daí vamos ver alguns exemplos de espécies subterrâneas. Aqui é a larva arame. São larvas de besouros que vivem no solo e se alimentam de diferentes tecidos vegetais. A importância econômica ela tem como principal a destruição das sementes e o ataque no sistema radicular na fase da plântula. E os sintomas de danos são as falhas nas lavouras, as plantas raquíticas, que são as plantas pouco desenvolvidas, têm uma maior sensibilidade ao estresse e, devido ao sistema radicular, está danificado. A lagarta do elasmo. Ela possui uma grande capacidade de destruição em um período curto de tempo, atacam a região do coleto da planta e ficam protegidas dentro de um casulo de teia ou dentro de algum detrito que fica na superfície do solo, ligado ao orifício de entrada que fica no orifício de entrada para a galeria da planta. Ela provoca a murcha e a morte das folhas centrais, causando sintoma conhecido como o coração morto. Praga das folhas. Essa praga causa danos significativos tanto no limbo foliar e também nas partes mais maduras e mais novas das plantas. Aqui temos o pulgão verde. Essa praga infesta no sorgo tanto os adultos como as ninfas. Sugam a seiva das folhas e introduzem toxinas que provocam o bronzeamento e a morte da área afetada. E, dependendo da infestação, pode causar a morte de toda a planta. Devido à intensa sucção da seiva, elas podem produzir um volume grande de excrementos que pode cobrir as folhas e deixando elas mais pegajosas. A lagarta do cartucho. São larvas de mariposas encontradas dentro do cartucho de dia e à noite elas estão no período de atividades. As folhas novas são as mais danificadas dentro do cartucho e, quando se abrem, possuem lesões dos dois lados do limbo foliar e também pode acarretar em folhas totalmente consumidas, resultando em apenas aquela nervura principal. Pragas na panícula do sorgo. Temos a mosca do sorgo, que ela é uma mosca bem pequena de coloração alaranjada. A importância econômica. Bom, os danos diretamente nos grãos em formação, e onde ela se manifesta ocorre uma grande perda, chegando a níveis elevados. Aí pode ocorrer a perda total da lavoura. Ela é considerada uma praga-chave na época do verão, porque é quando ela mais ataca.
Já em épocas de temperaturas mais baixas e na época de safrinha, ela não é uma praga que os proprietários ficam com medo. Os sintomas de dano. Bem, as larvas se alimentam do Cariopsis sem formação, e os danos só é visto após o crescimento, pois quando é muito pequeno, não consegue ter o manejo adequado e só consegue saber que a sua lavoura foi afetada porque quando ocorre um número de espiga que elas ficam xoxas. A largata de espiga do milho e a largata do cartucho do milho. Bom, os danos quanto à importância econômica e os sintomas são as mesmas. Os dois são tratados até a forma de manejo da mesma forma. Na importância econômica, a postura é feita durante o florescimento e as largatas alimentam-se de grãos em formação, que é o que causa um prejuízo direto na produção. E os sintomas de dano, a alimentação dos insetos nos grãos, causam perdas diretas e indiretas. Manejo de pragas na cultura do sorgo. Bom, a mudança de época de plantio do sorgo da safra normal para o plantio em safrinha. No caso, um exemplo é a mosca do sorgo, porque ela é considerada uma praga-chave no verão, mas já em safrinha e em outros tipos de temperatura, ela já não é uma praga que as pessoas se preocupam tanto. Também outra forma de manejo é os inimigos naturais e os tratamentos de sementes. Bom, o controle natural das pragas do sorgo. No agroecossistema, as populações de insetos e ácaros, incluindo as espécies pragas, as benéficas e as irrelevantes, estão sujeitas a uma série de fatores ambientais, cujas combinações determinam o aumento ou redução da sua densidade ao longo tempo. Bom, aqui são os exemplos do controle natural, que é o efeito dos fatores bióticos no controle natural e os efeitos dos fatores abióticos no controle natural. Bom, o que é os fatores? A princípio, os fatores bióticos e abióticos representam as relações existentes que permitem o equilíbrio do ecossistema. Os bióticos, eles correspondem à comunidade viva de um ecossistema, que pode ser tanto uma floresta quanto um pequeno aquário, que são os exemplos de plantas, animais, fungos e bactérias. E já os abióticos, eles são elementos físicos, químicos ou geológicos, que são do ambiente, que é responsável por determinar em larga escala a estrutura e funcionamento dessas comunidades, que temos os exemplos de água, solo, ar e o calor. Temos também os inimigos naturais, que temos a tesourinha, formiga-leão ou bicho lixeiro, joaninhas, sirfídeos. Também temos outras formas que pode ajudar no manejo natural. É isso, obrigado pela atenção.